Olá pessoal, aqui é Henry Suzuki. Estamos aqui na página do Orbit para fazer um primeiro login, principalmente para os colegas que estão entrando agora no sistema e ainda não conhecem. A gente vai ter nesse vídeo aqui um panorama bem geralzão assim sobre o sistema. Depois eu vou mostrar alguns materiais um pouco mais avançados para vocês e a gente continua no vídeo. A questão de buscas, né, estratégia de buscas mais avançadas, nós vamos ver num segundo vídeo. Mas vamos lá então, estamos aqui na página de login, aqui onde está escrito e-mail ou logon, eu vou digitar os meus dados de login, no meu caso aqui, vamos lá. Então, no meu caso aqui, meu e-mail e o meu password. E aqui eu clico em login. Então vamos lá, está logando no sistema, não vou salvar minha senha não. Bom, essa daqui é a página default, né, de entrada no Orbit, é a página de busca básica. Eu normalmente recomendo que os colegas usem busca avançada, né? Para ir para busca avançada a gente pode clicar ou aqui em Advanced Search, ou indo aqui, ó, onde tem esses colchetezinhos aqui do lado, a gente clica aqui e vamos para Advanced Search ali. E aqui em Advanced Search, onde tem aqui a abinha Names, a gente vai fazer uma busca por Petrobras aqui então. Petrobras. O sistema ele não é sensível a maiúsculas e minúsculas, né? Aqui eu só escrevi com maiúsculas para facilitar a visualização. Então fazendo a busca ali, eu clico aqui em Search agora. E aqui é a nossa janela padrão dos resultados. Como vocês podem observar aqui, na janela de resultados, né, aparece essa janelinha aqui, primeiro clicar aqui em Close. Então aparece aqui a lista dos títulos das patentes Petrobras, os números de publicação e algumas coisinhas mais. Mais para frente a gente vai ver como a gente pode visualizar os resultados de forma um pouco diferente. Bom, aqui, só para mostrar um pouco das capacidades analíticas do Orbit, a gente vai direto para o módulo de análise, tá? Então, para isso a gente vai clicar aqui em Select. Ele vai selecionar aqui então as 1721, tá? Não é para clicar aqui nesse quadradinho não, clica lá no Select para aparecer 1721. Se clicar aqui, só vai aparecer 25 da página, tá? Então depois selecionado, eu vou nesse último íconezinho aqui, é o ícone de análise, a gente vai clicar nele. E clicando ali então no ícone de análise, ele vai jogar a gente agora aqui no nosso playground aqui de informações, né? De análise de informações. Caso fique esse loading data desse jeito, a gente pode só dar uma fechadinha aqui. Bom, aqui só para mostrar um pouco das capacidades analíticas do Orbit, a gente pode ver, por exemplo, a evolução temporal, né? Ao longo do tempo aí das novas patentes Petrobras. Então eu clico aqui em Column Chart, por exemplo. Aqui a gente vê então uma evolução temporal, né, da Petrobras ao longo dos últimos anos em relação à data do primeiro depósito. E se a gente quiser olhar aqui, né, não a partir de 97, desde a década de 60, basta eu vir aqui em Settings, e aqui onde está 1997, eu mudo para 1960, né, e dou um OK aqui. E aí vocês vão ver que ao invés de 1997, eu vejo desde a data que eu defini como a data que eu queria que fosse a data inicial do gráfico. E uma coisa bem bacana desses gráficos do Orbit, por exemplo, ó, se eu vier aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse ano de 2005, onde tem o pico do número de patentes, se eu clicar nessa barrinha aqui, ele mostra para a gente quais são as informações qualitativas daquelas patentes, né? Então ele vai mostrar aqui título, os números de publicação e uma série de outras coisas patentes, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso dar uma olhada nesse pedido de patente aqui particularmente, né? Só para dar um exemplo para vocês, né? Voltando para lá, a gente pode ver uma série de outros tipos de análise também, né? Aqui eu tenho evolução temporal, eu poderia ver, por exemplo, aqui a análise dos principais inventores da Petrobras. Então eu venho aqui, clico em Inventors, e aqui eu vou ver então
os principais inventores. Eu posso ver também os principais inventores em relação ao tempo, por exemplo. Tá? Então, eu clico aqui em inventores em relação à data de prioridade mais antiga, por exemplo, aqui no formato de bolhas. Então, eu vejo não só quem são os principais inventores da Petrobras, mas eu vejo ao longo do tempo. Se eu clicar aqui em Show Values, ele mostra os valores para mim. E se eu quisesse ver também os principais inventores desde a década de 60, basta eu vir aqui, mais uma vez, onde está Priority Year, eu coloco 1960. Aí quero ver também só os top 20 inventores, por exemplo. Tá? E aí eu clico aqui, dou um OK, e ele vai mostrar para mim o gráfico novamente. Né? Então essas ferramentas são bem interessantes, né? Porque vocês viram que a gente pode trabalhar com bastante flexibilidade. Aqui, por exemplo, eu poderia até falar, eu não quero que seja inventor aqui, eu quero que seja país de publicação, por exemplo. Você pode vir aqui no Settings, mudar onde está inventores para Publication Country, por exemplo, e dar um OK aqui. Então, vocês vão ver ao longo do tempo, ao longo dos anos, onde a Petrobras mais teve patentes publicadas, por exemplo. Tá? E aqui, então, eu tenho ano de prioridade versus país de publicação. Outro tipo de gráfico interessante que a gente consegue ver aqui, também no caso do Orbit, são gráficos de análise de tecnologias, por exemplo. Então, eu clico aqui, tem esse gráfico bem legal que chama Technology Domain. O Orbit ele reúne classificações de patentes em alguns principais campos, então rapidamente a gente consegue enxergar, olhar para o portfólio de uma empresa e ver mais ou menos as áreas que ela tem mais patentes. Então, aqui no caso da Petrobras, a gente vê aqui então engenharia civil, a parte de química básica de materiais e engenharia química aqui como algumas das principais áreas de depósito. E como todos os outros gráficos, se a gente clica em cima de uma célula aqui, ele mostra informações qualitativas para a gente. Ainda em relação a análises, tem um tipo de gráfico que é bem bacana, relacionado ainda a inventores, que a gente pode ver redes de coinventores, por exemplo. Então, clicando aqui em coinventores, a gente pode ver as redes de coinventores. Às vezes pode demorar um pouquinho para abrir, mas aqui temos as redes de coinventores da Petrobras. Aqui no caso, são inventores que têm pelo menos 17 patentes, então o tamanho do nó de 17, e aqui o tamanho do link 3, então seria 3 publicações ou 3 patentes que eles são coinventores. Então, se aumentar de 3 aqui, por exemplo, para 5, claro que vai simplificar. Se aumentar para 9 aqui, então vão aparecer somente as coinventorias aqui, ou as redes de coinventores principais ou as mais frequentes. E se eu clicar aqui em Show Values, ele vai mostrar para a gente então quantas patentes cada um deles tem e quantas patentes eles têm aqui como coinventores. Bem bacana, Bom, como todos os outros gráficos a gente já viu, se você clica em cima do nome de um inventor aqui, vai mostrar informações qualitativas sobre ele. Então, essa questão do equilíbrio entre análises quantitativas, análise de correlação e o conteúdo qualitativo que tem por trás dele, essa é uma coisa bem bacana que a gente tem aqui no Orbit. Tá? Só para mostrar uma coisa mais ainda sobre análises de os tipos de gráficos que a gente tem, por exemplo, eu posso vir aqui em tecnologias e fazer uma análise, por exemplo, por classificação de patentes. Aqui então vem aqui IPC subclass na forma de histogramas, por exemplo, um gráficozinho de barras aqui. Então eu posso ver as top 30 classificações no formato aqui de barras, por exemplo. Eu poderia ver não só as top 30, como também as top, sei lá, vamos colocar aqui, top 100, ok? E aqui vai aparecer bem congestionadinho o gráfico para mim, poxa, aí fica difícil até de ver. Mas uma coisa bacana do Orbit é que a gente pode ter várias formas de visualização. Então, por exemplo, esse mesmo gráfico eu posso ver ele no formato de barras,
Posso ver ele também em formato aqui, por exemplo, né, de gráfico de pizza, mas aí segue complicado, né? Ah, tudo bem que eu passo aqui o mouse em cima, até dá para ver quais são as classificações, mas às vezes é melhor a gente ver até num outro formato aqui, por exemplo, se eu colocar no formato de tag cloud, né? Aí fica mais fácil até, então eu consigo ver as classificações aqui num formato de display um pouco mais agradável, né? Ou pelo menos um pouco mais fácil de ver. E mais uma vez, se eu clico em cima aqui, por exemplo, de uma classe, né, ele vai mostrar quais são as patentes daquela classe para a gente. Então a ideia dessa primeira navegação que a gente fez foi mostrar bastante, né, dessa versatilidade que o Orbit tem em relação aos tipos de gráficos e assim por diante. Bom, agora eu vou voltar aqui, né, deixa eu voltar aqui para trás. Para voltar para trás a gente pode sempre clicar aqui na flechinha para trás, ele vai voltar aqui para a nossa lista de resultados. E em cima aqui da nossa lista de resultados eu vou mostrar algumas coisas para vocês em relação a como nós podemos navegar aqui no sistema, não só na parte de análise, mas também na parte de busca, visualização e algumas coisas mais. Mas antes de seguir adiante, deixa eu mostrar para vocês aqui um guia que eu acredito que para uma boa parte dos colegas vai ser até melhor do que ficar assistindo o restante do vídeo. Mas é um guia que eu procurei condensar aí algumas das principais características e funcionalidades do Orbit, tá bom? Então, para entrar nesse guia, a gente vai abrir outra abinha aqui. Vou pedir para vocês entrarem no site da Axonal, www.axonal.com.br. Entro aqui no site da Axonal. Aqui no site da Axonal, vindo aqui em capacitação, vai aparecer esse material aqui sobre uso estratégico, patente e negócios. Clicando aqui em mais info, né, nós temos alguns vídeos aqui sobre patentes, outras coisas. E aqui no finalzinho temos aqui, ó, Orbit, visão geral do sistema, partes 1 a 3, busca, visualização e seleção. Então eu recomendo que vocês baixem esse material aqui. Ele é um material que está bem bacana, bem didático aqui sobre os vários aspectos do Orbit, tá? Então aqui ele fala sobre o sistema de uma forma geral, né? Fala sobre a origem dos dados do Orbit, os vários gráficos que a gente consegue fazer, as análises e tal, né? Aí fala sobre informações sobre guias e manuais de busca. E aí, item por item, né, vai entrando aqui, busca, visualização, seleção, análise e assim por diante. Bom, na verdade, esse material ele está em construção, ele para somente até a parte de seleção, mas grande parte daquilo que são as principais ferramentas do Orbit estão contidas neste guia aqui, tá ok? Então, recomendo que vocês dêem uma olhada aqui com mais calma depois, né? E, de qualquer forma, eu vou procurar seguir aqui então o nosso vídeo abordando item por item, que vai desde a parte de navegação no sistema, e depois eu vou falar algumas coisas mais sobre os vários tipos de busca e assim por diante. A parte de buscas avançadas, aí sim eu vou tratar num outro vídeo, porque senão fica muito pesado para um material único, tá ok? Tá, então vamos lá. Bom, se eu clicar aqui em Easy Search, a gente vai cair na nossa página de busca simplificada. Essa aqui é uma busca que você pode, talvez nem sem conhecer muito, né, sobre os conectores booleanos, sobre campos, você pode fazer uma busca aqui mais simples, né? Mas normalmente a gente tem os nossos usuários do Orbit, eles já preferem ir para a busca, né, mais avançada. Então se a gente clica aqui, vai lá em Advanced Search, a gente acabou de fazer agora, a gente fez uma busca, por exemplo, por Petrobras. E uma coisa bacana aqui na busca por menus, né, nessa busca avançada, é que além de ter os menuzinhos que a gente pode selecionar vários campos aqui, né? Então, por exemplo, palavras-chave, título, resumo, reivindicações, né? Eu posso selecionar ou desselecionar aquilo que eu quiser. Uma coisa bem bacana é que se vocês vierem aqui e clicarem nesse botãozinho Show the Command Line, o Orbit ele interpreta para a gente, né, aquilo que está nos menus. Então aqui, por exemplo, ó, tem o titular apenas como mais recente, né? Então ele coloca
PA e OPA. Se eu falasse, não, eu queria titular não só mais recente, mas ao longo de todo o histórico da patente. Então eu mudei aqui só de Only Latest para Original Intermediate Current, por exemplo, aqui. E aí se eu vier aqui e clicar em Show the Command Line, ele já mostra para mim que adicionou alguns outros campos, né? Então, não só nos menus, como aqui embaixo a gente também pode fazer buscas. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente inclusive pode, né, continuar aqui a nossa busca, né? Então, eu posso colocar end e digitar aqui algum comando mais para frente, como nós vamos olhar. Bom, vamos voltar aqui aos tipos de busca. Então a gente viu que tem o Easy, que é aquela busca simplesinha, o Advanced, que é essa busca por menus, que permite também a gente fazer a busca por Command Line, ali na parte de baixo. Tem a abinha de busca semântica. Essa daqui é uma busca que muitas vezes também para quem está iniciando no Orbit, né, não conhece muito os comandos, você pode, por exemplo, copiar e colar aqui o resumo de uma patente ou alguma reivindicação, e ele vai tentar extrair automaticamente palavras-chave, grupos de palavras-chave, para te ajudar a montar a sua estratégia. Tá? Aqui na abinha de Assignee Search, a gente tem a busca, né, por titulares. Então, a gente acabou de fazer agora, né, Petrobras. Vou repetir aqui só para mostrar. Então, Petrobras. E tanto aqui como na página de busca avançada, é uma coisa bacana que para titulares você tem o Corporate Tree, que na verdade é uma sugestão, né, de possíveis joint ventures, parcerias, coisas do gênero, que pode ter para as empresas, né? Então, só olhando aqui Petrobras, né, aqui, vindo aqui para baixo, por exemplo, eu vejo, tem aqui, por exemplo, a Petroquímica Triunfo, né, não só Petrobras, como uma possível subsidiária ou uma empresa do grupo Petrobras, assim como Transpetro, Petroquisa e assim por diante. Tá? Legal. Aqui na abinha de busca por números, a gente pode fazer número por publicação, depósito, prioridade e assim por diante, tá? Vários campos. E uma coisa bem legal que quando a gente tem busca por número é que o Orbit tem essa ferramenta aqui que detecta automaticamente números de patentes, né? Então, muitas vezes a gente não sabe se é BR PI 2005, BR PI 05, BR 2005 e assim por diante, né? O Orbit ele usa alguns algoritmozinhos deles de harmonização e normalmente para pedidos brasileiros ele é bastante efetivo aqui, né? Então você pode fazer um copy-paste, né, de número de patentes e o Orbit te ajuda a lidar com essas várias possibilidades de grafia de números, por exemplo. Bom, toda vez que a gente faz uma busca, aquilo que a gente faz ele fica gravado aqui no Search History, né? Então, olha só que interessante. Aqui no caso eu tive a Petrobras, né, que foi a nossa primeira busca. E quando eu fui clicando em cima, né, dos vários gráficos ali, outra coisa bacana do Orbit que ele grava também, né? Então, quando você vai lá na análise, clica em alguma coisa, aquilo que você clicou, ele te ajuda aqui, né? Ele mantém aquele grupinho aqui também como uma parte do seu Search History, tá? O Search History ele fica gravado aqui, né, até o final do dia, todos os dias, e aí depois o próprio Orbit ele dá uma limpada, tá? na estratégia de busca aqui no final do dia. Tá bom? É possível a gente deletar também, né, limpar manualmente esse histórico, e mesmo depois de limpo o histórico, a gente pode vir aqui no Previous History, até no prazo de 1 ano depois de feita a busca, ele deixa aqui gravado aquilo que a gente fez. Aqui no caso a gente está vendo, né, aquilo que a gente fez pelas linhas de comando, ok? Vamos lá, a gente ainda aqui tem as buscas, né? My Saved Searches aqui, você pode gravar aqui a sua busca, por exemplo. Então, só dando um exemplo aqui, eu venho no Search History, eu posso aqui salvar, né, esse meu passo de busca e depois recuperar aqui em outra data. E My Recent Lists aqui, o Orbit permite que a gente faça como se fosse um catadão assim online também de resultados, né? Então eu posso selecionar na minha lista de resultados alguns resultados e eles vão depois ser colocados em listas que vão aparecer aqui em My Recent Lists e também
aqui no Explorer, né, onde ficam guardadas as nossas listas aqui, né? Por exemplo, Quick List, as listas que a gente for criando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, mas deixa eu voltar aqui para o nosso Search History para eu mostrar algumas coisinhas a mais para vocês. Bom, aqui onde a gente tem o nosso Search History, né? Se você quiser deletar algum passo de busca, basta vir aqui, né? Deletar, a gente vou dar uma limpadinha aqui só para ficar mais didático, tá? Você pode deletar alguns passos de busca. E outra coisa bem bacana é que a gente pode pegar um passo de busca que já existe, né? Então, eu posso vir aqui pegar, por exemplo, o passo número 1, né? Então, Search Step 1. Então, eu pego o Search Step 1 e, por exemplo, fazer um refinamento. Então, aqui, ó, Search 1, AND US/PN. US/PN, o S é código de país, PN é país de publicação, né? Ou número de publicação. Então, se eu vier aqui, AND US/PN e vier aqui em Search, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele meu passo número 1, né, que era Petrobras, Pátria Saini ali, e vai cruzar, mostrar para mim aqui os resultados só quem tem dessas famílias de patentes, quais são as que têm publicações nos Estados Unidos. Tá, uma forma de fazer essa mesma busca, eu poderia pegar aqui, não vou fazer um Ctrl C aqui embaixo, acima, fazer um Ctrl V, né? Então, o S é Petrobras, PA, OPA, AND US/PN, e aí vai dar o mesmo resultado, né? Não por acaso, é porque o passo 1 é Petrobras, PA/OPA. Então dá na mesma fazer AND US/PN ou essa expressão de busca AND US/PN. Vamos lá. Vamos olhar agora então a janela dos resultados. Eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, em Show Results. Então, clicando em resultados, ele vai jogar a gente então para a janela dos resultados que a gente viu. Aqui na janela dos resultados, deixa eu mostrar para vocês aqui uma navegação rápida, né? Aqui do lado esquerdo, a gente tem o menu, onde a gente já viu, né? Vai para os vários tipos de buscas, histórico de busca, busca prévia, busca salva e assim por diante. Aqui no meio a gente tem essa abinha Filter, que tem uma análise estatística rápida, né, de alguns campos que a gente tem. Então, pode ser legal status, data de publicação, principais titulares, e a gente pode até adicionar alguns outros campos se a gente quiser. No Explorer, como eu comentei já agora há pouquinho, a gente tem a lista, né, aqui é onde o arquivo onde a gente guarda as nossas listas, nossas pastinhas aqui, para fazer um catadão online aqui, né? Eu posso selecionar alguns desses resultados aqui e depois jogar para dentro de uma lista. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Bom, aqui no meio a gente tem a lista de resultados e, como vocês podem ver, tem aqui nesse caso aqui a gente tem a lista simples, né, que tem título, um número de publicação, data de depósito mais antiga, um dos depositantes e esse Relevant Score aqui, o Orbit ele acaba ordenando as buscas que a gente faz sempre de acordo com a frequência com que aquelas palavras-chave aparecem em relação aí ao conjunto de outras publicações. Aqui no caso, né, como foi uma busca por Petrobras como nome do titular, então aqui está aparecendo 100% aqui na primeira página para todas elas. Bom, em relação ao display, a gente tem várias formas de visualização. Então, esse aqui é o display compacto, né? Que é só o título e algumas informações a mais. Se você ver aqui em Display Abstract, você pode já ver então que vai aparecer o resumo, né? E uma imagem. Quick é palavras-chave no contexto. Então, você vai ver é como se o Orbit capturasse, né, dos trechos das patentes onde está aparecendo os nossos termos de busca. A gente tem o First Page Drawing, por exemplo, que é o desenho da primeira página. Então, normalmente, né, as patentes ali na página de rosto tem desenhos. Quando não aparece o desenhinho aqui, significa que ou a patente não tem desenho, ou talvez o próprio Orbit pode ser que ele não tenha o desenho na base de dados dele, ok? Então, aqui a gente tem, né, desenhos. A gente pode ter aqui, por exemplo, né, eu posso vir aqui em Display vários desenhos. Eu posso ter mais de um desenho para cada patente, né?
Então a gente está vendo não só um, tem vários. Tem esse outro formato aqui que é o Custom Display, e aqui a gente pode inclusive escolher quais são os campos que a gente quer que o Orbit mostre, né? Então nesse caso aqui está com título, resumo. A gente pode falar, eu queria que além do título, resumo, tivesse todos os desenhos. Então você vem aqui no Edit Custom, vem aqui, por exemplo, em Image, né? E coloca com a flechinha para lá, dá um OK. Então agora aparece Image aqui, dá um OK. E aqui a gente vai ver que vão aparecer, né, todos os desenhos também. Então a gente pode, ali no Custom Display, escolher os campos que a gente quer, que ele mostra aqui na janela de visualização. Bom, aqui do lado direito, né, nesse painel que a gente tem aqui, esse painel de visualização, parece o painel do Outlook, né? Aliás, parece o Outlook, né? Aqui tem as pastinhas, aqui tem a lista, né, de títulos, né, ou o painel de visualização dos e-mails. Aqui, né, a gente tem o outro painel de visualização. E tem vários modos de visualização, né? Na verdade, aqui é a lista dos resultados. E aí, por exemplo, para um resultado que a gente tem aqui, ó, vou descer aqui vários, ó, vou pegar essa luva aqui, por exemplo, né? Quando eu clico em cima dele, aí aparece aqui do lado a visualização desse resultado. E tem várias formas de visualização, né? Então, se você clicar nesse maisinho aqui do lado, tem um que é bem legal, que é, por exemplo, o Legal Status, né? Então, status de tramitação. Se você clicar aqui em Legal Status, aí aparece, né, para cada um dos membros da família, ali, para cada publicação que a gente tem, né, como que está o status de tramitação naquele determinado país ou naquela determinada região. E um outro modo de visualização aqui bem legal também é esse Timeline, que ao invés de mostrar textualmente, ele mostra graficamente, então, para a gente como que estão aparecendo aquelas publicações, né? Então aqui eu tenho um timeline, por exemplo, essa patente aqui, pedido brasileiro ainda pendente, nos Estados Unidos e na Europa, aparentemente aqui já concedidos, por exemplo. Ok? Bom, aqui na janela de listas e visualização, uma coisa bem bacana que tem, a gente tem aqui essas várias ferramentas que a gente tem, né? Essa ferramenta aqui do Pac-Man comendo uma pizza aqui do lado, é aquela que a gente já clicou, que vai para o modo de análise gráfica. Tem esse outro aqui do pódiozinho, faz uma análise estatística rápida dos resultados, né? Então, em relação a, por exemplo, a titulares, classificações de patentes, uma série de outras coisas. E tem duas ferramentas aqui que ajudam a gente, inclusive, a fazer buscas complementares, né? Só vou mostrar para vocês como a gente usa. Bom, para ativar essas ferramentas, a gente tem que selecionar pelo menos um resultado, ó. Então, selecionei aqui um resultado 15. Vocês viram que estava meio clarinho, agora ficou escurinho, né? Se eu desselecionar aqui, ele fica cinzinho ali de novo. Então, eu vou selecionar essa patente aqui, por exemplo, tá? E para essa patente, eu quero fazer uma busca por similaridade. Então, vou pedir para o Orbit usar o algoritmo dele, que ele procura patentes semelhantes. E o algoritmo de similaridade a gente acessa por aqui, ó. Clicando aqui, ele tem pesquise patentes parecidas ou restringe esse conjunto a patentes parecidas. Nesse caso, eu quero que ele faça uma busca por patentes parecidas, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, Search Similar Patents. Bom, o algoritmo de busca de similaridade do Orbit, ele pega palavras-chave, classificações, citações, titulares e faz uma combinação disso tudo para fazer uma busca para a gente. Tá? Não por acaso, quando a gente faz uma busca por similaridade, a patente que a gente usou como base para a busca, ela aparece aqui em primeiro lugar e depois vão aparecer aqui outras patentes que o Orbit considerou como parecidas ali, né? Fazendo a busca por similaridade dele, tá, ok? Então, nesse caso, a gente tinha aqui um sistema de ferramentas, de dispositivos para consertar, né, a canos, encanamentos, né, no formato de uma luva aqui, por exemplo. E a gente tem aqui algumas outras que também são sobre sistemas aí de reparo de tubos, por exemplo, né?
Legal. Outra forma que a gente tem de fazer uma busca bem rápida de patentes semelhantes, né, e a gente usa bastante isso, é busca por citações, né? Então, deixa eu usar aqui a busca por citações. Então, eu seleciono aqui, então estou selecionando a mesma patente, só para usar como exemplo. E a busca por citações a gente acessa aqui nesses colchetezinhos com os 3 pontinhos. Então, você clicando aqui, você vê que ele tem 3 opções, né? Patentes citadas. Então, quem foi citado por essa família de patentes aqui da Petrobras. Citing é quem foi que citou eles, né? Quem veio depois deles. E cited and citing, a gente tem aqui quem foi citado por eles ou quem citou essas patentes. Tá, okay? Então, nesse caso específico, eu vou fazer uma busca aqui, cited and citing patents, só para usar aqui como exemplo. Tá? E aqui a gente tem, né, um número menor aqui de patentes, mas que foram citadas ou que citaram aquela patente específica que a gente usou como base. Tá, okay? Então, muito provavelmente são patentes que tratam sobre assuntos relacionados àquela patente que a gente usou como base também. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui nessa janela de resultados é que a gente pode fazer aquele catadão, né, manualmente, aquele catadão de patentes para colocar como se fosse numa sacolinha online. Então, para colocar nesse catadão, o que eu posso fazer? Eu seleciono aqui os resultados, né? Posso selecionar todos aqui. Então, selecionei esses 9. E aí, para jogar esses 9 para dentro de uma lista, né, que eu já gravei, eu clico aqui nessa pastinha aqui, que parece essa frasqueirinha aqui com sinal de mais. Clico ali. Ele tem as várias pastas, né? Então, eu vou primeiro criar uma pasta aqui, tá? Então, clicando aqui nesse New Folder aqui, é o New Directory. Então, eu vou chamar aqui de pasta 1, por exemplo, ok? E aí, dentro dessa pasta 1, eu clicando aqui em cima, eu quero criar uma lista. Então, eu clico aqui em New List, tá? Então, nova lista. Então, clica aqui, lista 1, dou OK. E aqui ele criou uma listinha 1 para mim. Eu clico em cima da lista 1 e dou um OK agora, tá? Então, beleza. Deu OK. O que ele fez? Ele pegou esses 9 e jogou dentro de uma lista. Onde que eu encontro essa minha lista? Né? Se você vier aqui no Explorer, né? Deixa eu dar um refresh aqui. Aparece minha pasta 1. Clicando aqui na pasta 1, eu tenho a minha lista 1 agora. Né? E não por acaso, a minha lista 1 vai ter os 9 resultados que eu já selecionei. E a partir dessa lista aqui, você pode adicionar mais resultados ou tirar. Por exemplo, esse último aqui eu quero tirar daqui. Você pode selecionar ele, clica no xizinho e ele, né, você tem certeza que quer remover? Se você clicar assim, ele vai remover e vai remover para valer. Tá? Então, se você não quiser remover, não. Nesse caso, eu quero remover, eu quero tirar aquele ali. Então, agora eu fico só com 8 resultados, né? Bom, agora eu quero... aquela patente lá da Petrobras que eu usei como base para achar isso daqui, eu queria colocar aquilo ali de volta, né? Então, eu vou tentar voltar ali para trás, né? Clico ali com flechinha para trás. Mais uma. Essa uma aqui, ó, tá vendo? Essa uminha aqui. Essa daqui eu também quero colocar naquela lista. Então, seleciono aquilo que eu quero colocar na lista. Clico ali. Vou lá na minha pasta 1, abro, encontro minha lista 1, dou um OK. Tá? Beleza. E agora, se eu der uma olhada aqui na minha lista 1, está com 9. No meu Explorer ali, né, a lista 1 vai ter 9 agora, certamente. E não por acaso, essa uma que eu selecionei por último vai aparecer ali dentro de novo. Tá, ok? Então, isso aqui é só para mostrar aqui alguns dos recursos, né, que o Orbit tem, que são os mais usuais. E terminando essa coisa dos recursos mais usuais, vou mostrar para vocês aqui, então, como a gente pode exportar esses resultados. Por exemplo, eu posso exportar aqui para PDF. E aqui eu, por exemplo, né, seleciono First Image e, por exemplo... claims, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui. Eu posso vir aqui, clico em Next,
posso dar um nome para esse meu perfil aqui. Sei lá, eu posso colocar assim, ó, PDF mais claims, por exemplo, tá? E depois do PDF mais claims, né? Dou aqui salvo esse meu perfil. E eu posso clicar em Finish aqui. Ele vai agora exportar para PDF para mim, né? Eu clico aqui em Click here to download file. E ele vai mostrar agora então aquilo que eu fiz, né? Uma lista das minhas patentes e em formato PDF, né? Então, clicando aqui, por exemplo, ele já me joga direto para os meus resultados. E aqui é bem bacana, né? Porque em cima do PDF, se eu clico aqui, por exemplo, nessa patente EP aqui, ele vai abrir para mim essa patente, né, integral, se tiver dentro do Orbit. E uma coisa bem bacana é que mesmo que você mande esse arquivo para alguém que não é usuário do Orbit, esses hiperlinks vão funcionar também. Tá? Voltando aqui só para a nossa exportação, só vou mostrar um outro formato para vocês. Eu poderia exportar também para um formato Excel, e aí eu recomendo que use esse Excel XLSX New, clica nele ali, e aí você pode escolher, né? Mais uma vez, pode escolher os campos todos que você quer. Se você quer, por exemplo, pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou querer que ele me dê dados, por exemplo, de patentes citadas, por exemplo. Eu posso clicar aqui em patentes citadas e falar para ele que eu quero que ele me mostre as patentes citadas. E se eu selecionar aqui dentro de patentes citadas o que eu quero que ele me mostre, ele está falando, ó, as patentes que são as que não são autocitações, as que são autocitações, citações pelo examinador, pelo titular também, né? E se você preferir que ele não mostre, por exemplo, self-citation, você pode desselecionar aqui, ou então deixa marcado assim mesmo, tá? Então, é uma coisa que você pode selecionar, né? Aqui centenas de campos praticamente que a gente tem aqui, né? Ao combinado dá mais de uma centena de campos que a gente pode compor o nosso modo de exportação do jeito que a gente quiser. Inclusive eu posso escrever aqui então, inclusive XLSX mais cited, por exemplo, né? E se eu salvar aqui, ele vai deixar salvo para mim. Se eu quiser exportar de novo nesse formato, ele exporta, né? E aqui, por exemplo, em Advanced Options, né, eu posso fazer uma série de seleções, né? Aí eu falo, eu não quero que seja comprimido, zipado, eu quero que seja normal mesmo, né? Dou um OK. Tá salvo ali, né? Salvo ali de novo o meu perfil. Clico aqui em Download. E aqui ele vai, né? Deixa eu dar aqui o download, ele vai abrir aqui então o meu arquivo em formato Excel, né? E em formato Excel com vários campos aqui. Então tem uma imagem, as famílias de patentes, hiperlink para texto integral, data de depósito mais antiga, né? E lá no finalzinho, se a gente for ver, deve ter até os dados de citações, né? Porque eu mesmo pedi para que ele exportasse ali todas as citações, tá ok? Beleza. Deixa eu mostrar só uma outra coisinha que eu não mostrei para vocês. Deixa eu fechar aqui meu Excel. Vou voltar lá para o Orbit, né? Vocês estão vendo que aqui aparece esse pincelzinho aqui, né? Esse pincelzinho ele permite que a gente faça o highlight, né? Ou grife, né? Os nossos resultados. Então, dá um exemplo aqui, tá? Quando eu clico aqui, ele deixou aqui como grifado Petrobras como, né, titular, ou S, que eram as palavras-chave. Eu não quero que seja Petrobras aqui grifado em amarelo, né? Eu quero que seja, por exemplo, deixa eu ver aqui uma palavrinha aqui, ó, que seja onde estiver escrito flexible, por exemplo, tá? Flexible. E aqui eu quero que tenha qualquer coisa falando de flow, por exemplo, né? Flow. E aqui, repair. E eu posso falar repair, repairing. A gente vai ver como que a gente usa truncagem daqui a pouco, né? Então, flexible, flow, repair, né? E aqui eu dando apply. Vocês vão ver que o Orbit, ele vai pintar aqui nos resultados, né? Onde que aparecem aquelas palavras
que eu deixei grifadas ali, né? E dentro do próprio arquivo de exportação, vou agora exportar de novo, né? Por exemplo, para PDF, né? E aqui eu vou colocar como with blue highlight for search terms, né? Olha só que bacana. Eu vou dar um next. E aqui eu vou dar um finish. E aqui eu vou ter agora de novo o meu arquivo de exportação para PDF. Mas dessa vez vocês vão ver que ele está aqui todo pintadinho, né? Tá vendo? Que bacana. Então o highlight se aplica não só à visualização no Orbit, mas também aos arquivos de exportação. Legal, pessoal? Bom, para uma primeira olhada assim no sistema, eu acredito que a gente cobriu uma boa parte, né, do que o Orbit faz, tanto em uma parte em relação à busca rápida, como a gente faz vários modos de busca, como a gente combina o nosso Search History para fazer novas buscas, como a gente usa Highlight e as várias ferramentas de visualização e exportação do sistema. Tá, ok? No próximo vídeo eu vou entrar com maior detalhe em questões relacionadas a como nós fazemos buscas mais robustas, tá? Mas para não ficar muito pesado, eu vou tratar isso num vídeo separado. Beleza, pessoal. Por enquanto eu só deixo mais uma vez a recomendação que vocês entrem no site da Axonal e baixem o guia Visão Geral sobre o Sistema do Orbit, em que a gente vai ter uma boa parte desse conteúdo que nós vimos hoje e também a base para os comandos mais avançados sobre o sistema. Tá? Por enquanto é só isso. Vamos ficando por aqui. Você já sabe, então, não perca os próximos episódios. Busca avançada usando o Questel Orbit. Tá? Um grande abraço, até mais.